Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão do dia 23 de julho de 2015 do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, saudando os meus pares, servidores, partes, conclamando a apreciação da ata da última sessão, nada havendo a ser anotado na mesma, dou-a por aprovada. Chamo a julgamento o processo 98481, prestação de contas de candidato ao cargo de deputado estadual requerente Marcrean dos Santos Silva. Parecer pela desaprovação das contas. Relator Dr. Lídio Modesta Silva Filho já voltou desaprovando as contas. Dr. Flávio Alexandre Bertin divergiu e aprovou as contas com ressalva. Dr. Ricardo Gomes Almeida pediu vista. Desembargadora Maria Aparecida pediu vista compartilhada. E aguardam Dr. Pedro Francisco e a doutora Ana Cristina. Com a palavra, o Dr. Ricardo Gomes. Obrigado, senhora presidente. Eu pedi vista do presente processo para melhor análise da questão no que se refere a um ponto que me parece crucial quanto à impropriedade ensejadora ou não de uma possível desaprovação das presentes contas. A meu ver, a questão cinge-se nas doações estimáveis recebidas de outros candidatos, conforme eu cito tabela abaixo. Então, eu cito 3 recibos eleitorais, onde eu especifico os 3 doadores e os seus respectivos valores. Pude constatar, através do relatório preliminar de folha 105/108, que as referidas doações foram frutos de ressalvas por 2 motivos distintos. Item A. Por descumprimento do artigo 26, parágrafo 3º da Resolução 23.406 de 2014 do Tribunal Superior Eleitoral, que exige a menção ao CPF ou CNPJ do doador originário toda vez que essa doação for realizada entre partidos políticos, comitês financeiros e candidatos. E o item B, por não terem sido registradas pelos doadores em suas prestações de contas, de contas entregues à Justiça Eleitoral. Em relação ao item A, observo que esta Corte já decidiu recentemente de forma a entender a presente irregularidade como fruto apenas de ressalvas, como já destacado no voto do nobre colega Dr. Flávio Bertin, quando bem citou decisão da Lavra da excelentíssima senhora desembargadora Maria Helena Gargalhoni Povas, e cito aqui a prestação de contas 11.3462, acórdão lavrado dia 4/2/2014. Porém, o mesmo não posso afirmar em relação ao item B. Isso porque as impropriedades ali elencadas não podem ser consideradas mera inconsistências, tendo em vista que, além da doação não ter sido lançada na prestação de contas dos doadores, os recibos eleitorais a ele correspondentes não possuem regularidade formal, ao passo que não constam a assinatura dos doadores. Em relação aos recibos, eu vou citar o último número, 15, 16 e 17, encartado as folhas 31, 32, 13 e 14. Ademais, instado a se manifestar, o candidato não trouxe aos autos outros elementos de prova das presentes doações, tais como uma declaração do doador ou mesmo a prestação de contas retificadora do candidato doador para comprovar e validar a presente operação. Apesar de reconhecer que nem todas as irregularidades possuem o condão para ensejar a desaprovação das contas, algumas por si só, a meu ver, já merecem o destaque, uma vez que a prestação de contas de campanha eleitoral possui relevância jurídica face à necessidade de transparência quanto à utilização dos recursos arrecadados e das despesas efetivadas, tolerando-se apenas pequenos vícios, o que não é o caso dos autos, inadmitindo-se, pois, a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Eu estou citando jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
da relatoria da ministra Maria Tereza Rocha de Assis Moura, e estou citando um precedente da minha relatoria, aonde eu menciono aqui a divergência entre os dados constantes na prestação de contas do candidato em confronto com o doador não pode ser considerada mera inconsistência quando o recibo eleitoral a ele correspondente não está devidamente acima aos outros elementos de prova da presente doação. Cito também um precedente do Dr. Pedro Francisco da Silva. Logo, verifico que um conjunto de falhas ocorridas impede que se considere a prestação de contas dotada de transparência necessária para um juízo de aprovação. E eu gostaria aqui de acrescentar um aspecto, já citado no voto, mas só para explicar a posição que eu adotei. Eu estou considerando que o recibo eleitoral, os 3 recibos eleitorais, padecem, a meu ver, de um vício que é insanável. Qual seja? Eles não foram assinados pelos doadores, mas ainda se os doadores tivessem comprovado isso na prestação de conta deles, nós poderíamos fazer a aferição. Agora, os valores declarados não estão citados na prestação de contas dos doadores e o candidato não tomou cuidado, se é assim posso dizer, de pegar a assinatura no recibo eleitoral. E eu tenho um precedente idêntico da minha relatoria, julgado aqui no dia 20/5/2015, e para manter coerência com o posicionamento anterior, e também por achar que os recibos eleitorais são documentos que devem ter o máximo cuidado por parte dos candidatos, eu estou pedindo vênia à divergência, mas estou acompanhando o relator para desaprovar as contas de Marcrean dos Santos Silva, relativa às eleições gerais de 2014. É como voto, senhor presidente. A desembargadora também pediu vista compartilhada. A desembargadora Maria Aparecida está com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, eu fiz apenas um resumo bem rápido e dizendo o seguinte: pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria diante da divergência aberta pelo Dr. Flávio Alexandre Martins Bertin. Após ouvir atentamente os fundamentos expostos no voto vista, não tenho dúvidas em acompanhar o doutor relator para julgar desaprovadas as contas da campanha de Marcrean dos Santos Silva relativa às eleições de 2014. A omissão de realização de despesas e a correspondente arrecadação de recursos apontadas no parecer do Procurador Regional Eleitoral afeta a integridade e a confiabilidade das contas, tornando acertada a sua desaprovação, que, quando conjugadas às irregularidades apontadas no parecer técnico conclusivo, reforçam a rejeição das contas ora examinadas. Daí, diante disso, senhora presidente, eu acompanho o eminente relator, considerando desaprovadas as contas da campanha de Marcrean dos Santos Silva. É como voto, senhora. Como vota o doutor Pedro Francisco? O relator foi pela aprovação, é isso? Não, pela desaprovação. O voto do Dr. Ricardo pela desaprovação também, no caso. O voto divergente pela aprovação com ressalvas. A divergência. Sim, obrigado. Eu acompanho o eminente relator com as observações nesse mesmo sentido pelos demais colegas que o acompanharam. Não, Vossa Excelência não vota neste processo. Como vota a doutora Ana Cristina? Confesso que fiquei realmente também muito preocupada em razão até do voto divergente, que também foi um voto bastante fundamentado, que nos deu essa preocupação, se não estávamos votando diferentemente daquele caminho que já vínhamos trilhando em outros julgados. Mas muito elucidador o voto vista do eminente vogal Dr. Ricardo, razão pela qual acompanho o voto do relator. Vossa Excelência não votou neste porque foi substituído na sessão em que ele veio a julgamento. Estava aqui a desembargadora. Isso.
Assim proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, desaprovou as contas do candidato Marcrian dos Santos Silva nos termos do voto do douto relator em consonância com o parecer ministerial. Senhor presidente, eu peço licença para me retirar. Tá? Prazer, Bom trabalho. a convivência com Vossa Excelência, mas entendo os seus afazeres. Muito obrigado. Pede para a assessora pedir para aqui, Não. Não. Processo 177.635, criação de zona eleitoral, remanejamento, comissão instituída pela Ordem de Serviço 66/2012, requerente à Diretoria-Geral do TRE, relator é o desembargador Luiz Ferreira com a palavra. Senhor presidente, na sessão em que li este voto, ele foi tirado, né, antes que eu proclamasse o resultado, para que nós acertássemos politicamente algumas pequenas divergências postas do plenário aqui, principalmente pelo doutor Francisco, secundado pela doutora Ana. Eu então vou ler a Vossas Excelências o que está disponibilizado aí, só em vermelho, que foi resultado daquele ajuste. Então, na proposta 2, quero remanejar o município de Alto Garça, pertencente à 8ª ZE, para Alto Araguaia, e Alto Taquari, Araguainha, aqui... Só um minutinho para a gente ver. O Breno está tentando me ajudar. Ah, não tá? Só um minutinho. Entendi. Pensei que o Carlos tivesse... Tem que entrar nele. Ah, tá aqui, não liberar. Isso. Prontinho? Então, como eu disse, agora, depois do ajuste tecnológico aqui, a parte que está em vermelho, que foi o resultado do ajuste. Então, é a proposta 2, porque a 1 não tinha problema nenhum. Então ficou assim. Conta essa segunda proposição, embora a zona eleitoral de Guiratinga tenha 10.814 eleitores, né? O que autorizaria a teor da regra contida no artigo 9º, resolução TSE 23.402/2014, não estaria a ensejar a promoção de distribuição dos eleitores. Perfilho o entendimento da comissão, destacando que a segunda zona eleitoral será remanejada para Rondonópolis. Sendo... É que não está em vermelho. Nós estamos tentando achar aqui. mas essa parte aí eu estou só lendo para a introdução. Porque vermelho vai ficar só Alto Garça aí. Pois é, mas... Não está em vermelho? Não tá, nós estamos querendo achar aqui. Está em vermelho para eles? Nós só estamos querendo localizar, tá todo mundo ali querendo localizar. Então eu vou ler, se não tiver eu leio a parte que está em vermelho. Então, muito bem. Nesta parte aqui ficou o seguinte, em relação à presente proposta 2, reunir-se-iam, além dos atuais 2 municípios que compõem a segunda ZE, o município de Alto Garças, que possui 6.904 eleitores e uma parcela do eleitorado de Rondonópolis, o que tornaria a relação dos eleitores entre as zonas eleitorais de Rondonópolis mais equilibrada e justa, além de significar pronta e imediata solução à elevada demanda processual verificada atualmente na 8ª zona eleitoral. Situação que seria minimizada e melhor equalizada com o remanejamento de apenas um município, sem gerar maiores transtornos para os eleitores cidadãos, e para a 8ª zona eleitoral, que mesmo com o remanejamento do município de Alto Garça, passaria a contar com apenas 4 municípios. Então essa é aquela segundona que gerou toda aquela nossa discussão. Quanto às demais zonas, aí Rondonópolis ficaria com a 10ª ZE, 45ª ZE, 46ª ZE e a 8ª ZE, que vai cuidar de Alto Araguaia, Alto Taquari, Araguainha e Ponte Branca. Conforme se observa da leitura da presente proposta 2, tem-se sugerido a extinção da segunda ZE, Mato Grosso, sediado em Guiratinga, em razão do baixo eleitorado e demanda processual, com seu remanejamento para Rondonópolis. Para tanto, não poderia deixar de trazer aos eminentes julgadores algumas informações que vislumbram de suma importância os dados em que prova que Guiratinga vem só diminuindo, certo?
em termos eleitorais. Tais dados obrigam, no mínimo, que façamos uma reflexão, porque enquanto outras zonas eleitorais necessitam e clamam por nova divulgação de circunscrição, seria justo mantermos uma zona eleitoral em Guiratinga, onde, pasmem, constatou-se apenas 17 processos autuados em 2013 e 15 processos autuados em 2014? Em termos administrativos, seria conveniente e oportuno mantermos toda a estrutura ali instalada, pagamento das despesas correntes, materiais de expediente, gratificações para o juiz, promotor eleitoral e chefe de cartório, etc. Quando o eleitorado de Guiratinga nos últimos 7 anos teve sensível decréscimo, então foi essa a razão pela qual nós saímos do critério dos 10 mil, né, que foi a única que tinha mais de 10 mil. Então eu proponho agora, com a aprovação dessa segunda proposta, surgir a criação de um posto eleitoral no município de Guiratinga para atendimento das demandas eleitorais ou atendimento por meio de mutirões por parte do juízo da segunda ZE. Certo? O resto, nós vamos lá na frente, agora na página 22. Página 22 é o item 6, as considerações gerais. O primeiro parágrafo foi dispensada a leitura, que não guarda pertinência com aquela discussão da última sessão. Agora, em vermelho, sim. É evidente que os argumentos aqui expostos não esgotam por completo os vários aspectos de percepção sobre as medidas propostas, as quais levam em conta, inclusive, documentos recebidos recentemente. Isso aqui é em relação a Rio Branco, Lambari do Oeste e Salto do Céu ter sido transferido tudo para São José do Quarto Mar. Nós recebemos uma comitiva aí, numerosa, capitaneada por todos os prefeitos e o deputado federal. Foi uma conversa muito proveitosa, digamos assim, né? Então, pelo ofício 51/2015, protocolo número tal, recebido no dia 21/7, no qual o meritíssimo juiz eleitoral da 52ª ZE, em síntese, postula a incorporação do município de São José do Quatro Marcos na respectiva zona eleitoral, com manutenção do atual município de sede na cidade de Rio Branco. É imperioso registrar, ademais, que no dia 21/7, este corregedor, juntamente com a excelentíssima presidente desta corte, senadora Maria Helena, receberam no gabinete da presidência o deputado federal Ezequiel Fonseca e as lideranças políticas dos municípios de Salto do Céu, Rio Branco e Lambari do Oeste. Ocasião em que apresentaram justificativas econômicas, logísticas e demográficas para a manutenção da sede da 52ª ZE em Rio Branco. Entretanto, embora reconheça a louvável preocupação daquela delegação com a alteração da sede de circunscrição eleitoral da 52ª ZE, a ensejar eventual prejuízo ao eleitoral, o certo é que a Resolução 23.422/2014 do Tribunal Superior Eleitoral impôs critérios objetivos a cumprir, tal como se infere das razões consignadas por este relator, quanto à explanação da proposta 07, que nós aprovamos a unanimidade naquela feita. Posteriormente, 22/7/2015, tomei ciência do ofício 190/2015, PA 44/80, cujo expediente, segundo indicado, foi igualmente levado ao conhecimento de Vossas Excelências. Ele disse que ia mandar o juiz, né? Com dados estatísticos que corroboram o exposto na proposta 9. Na data de ontem, né, dia 22, chegou ao meu gabinete o conhecimento do ofício conjunto assinados pelos magistrados da 23ª e 43ª zonas eleitorais, no qual são trazidos à baila documentos e dados que visam demonstrar as altas demandas suportadas, especialmente pela 23ª ZE e a 43ª ZE. Da mesma forma que chegou às minhas mãos o ofício 255/2015, proveniente da 8ª zona eleitoral, o expediente na mesma linha. Impende ressaltar, nesse ponto, que os expedientes retro apontam para soluções distintas, considerando-se a realidade em que se encontra cada uma das regiões. Ponderações que merecem nossa atenção, mas que não são passíveis de única e imediata solução para ambos os casos, até porque apresentam como solução propostas que se esteiam no remanejamento das referidas zonas, porém em circunstâncias diferentes. Eles querem ir para outros lugares, não para os lugares que nós consignamos aqui. Entretanto, considerando as manifestações anteriormente firmadas, tenho por oportuno e possível as propostas aqui firmadas
e debatidas, as quais certamente, como já dito, alhures, corresponde a significativo avanço no processo de adequação da justiça eleitoral, que certamente continuará a ser discutido no futuro. São essas as alterações que nós, né, introduzimos no voto. Nesse contexto, considerando que a divisão do Estado em zonas eleitorais compete aos tribunais regionais eleitorais, artigo 30, 10 do Código Eleitoral, voto pela alteração da divisão da circunscrição eleitoral do Estado do Mato Grosso, conforme anteriormente debatido e deliberado em cada item proposto. Posto isso, levando em conta que se aproxima a data para se iniciar os trabalhos de atendimentos biométricos ordinários em todo o Estado de Mato Grosso, assim como a necessidade de se regularizar o remanejamento de milhares de eleitores, determino a imediata comunicação ao Tribunal Superior Eleitoral com cópia do acordo, bem como a adoção das medidas administrativas tendentes à regularização junto ao cadastro de eleitores e reimpressão de títulos quando necessários, assim como a regularização da lotação dos servidores envolvidos por meio de remoção ex officio, tudo isso com prazo final que aqui eu aumentei, demanda da direção, até o dia 18 de dezembro, que é o último dia útil do semestre judicial, né? Então, ao invés de 60 dias, como eu tinha proposto, né, ficaríamos então até o dia 18 de dezembro do corrente ano. Estas então são as alterações postas e o voto definitivo. De novidade mesmo aqui, só Guiratinga para Rondonópolis. Daquele anterior, essa foi a alteração que sofreu. Eu consulto se há algum voto divergente, alguma proposição. Eu queria só um esclarecimento, desembargadora. Então ficou, as questões que estavam mais... Itiquira ficou em colíder. Ficou. A proposta nona, então ficou Itiquira colíder. Não Sorriso, como eles estavam pleiteando, Sorriso. Né? Sorriso? É maior. Sorriso é maior. Pois é, mas aqui tá, proposta 9, quadro da proposta 9, alteração pretendida. Extinguir a 36ª, então sediada, Nintiquira com remanejamento para colíder. Nova proposição, para Sorriso. 36ª, colíder sede, colíder parte, Marcelândia Terra Nova do Norte, Nova Guiratinga. A proposta 9 ficou assim. Foi para Sorriso mesmo, porque Sorriso só tínhamos problema com Guiratinga, ninguém deduziu nenhuma demanda, porque inclusive Itiquira são 2 funcionários de Diamantino que estão lá à disposição, que já inclusive se dispuseram a ir para Diamantino, se assim entender a presidência, que eles deveriam ir para Sorriso. É melhor para eles, inclusive, mas eles preferem ir para a cidade natal, Diamantino. Então, não tem problema. E Guiratinga ficou para Rondonópolis, né? Manejou para Rondonópolis. Ela vai ficar só o posto. Tá certo. Então era só a minha dúvida em relação agora à colíder, que eu já tinha entendido Guiratinga. Acompanhe o relator, excelência. Agora nós poderíamos, né, dizer aos demais pares que a presidente concitou o deputado federal, que se assim se fizesse necessário, ele incitaria os esforços para que criássemos tantas zonas precisássemos, e ele se dispôs, né? Nós esclarecemos a esta comitiva de prefeitos capitaneada pelo deputado federal Ezequiel Fonseca que há critérios no Tribunal Superior Eleitoral para a criação de zonas. Nós não podemos contrariar esses normativos, porque o município se sentiria órfão se tirado de lá a zona. Nós entendemos essa situação, óbvio, mas também temos que nos adequar às resoluções emanadas do Tribunal Superior Eleitoral. No entanto, se preenchido e colocamos aqui a assessoria à disposição, ele mostrou geograficamente uma situação que ocorre naquela região, e nós dissemos que preenchidas as condições, nós colocaríamos à disposição a assessoria e estaríamos nos predispondo aí até ao tribunal, eu, o desembargador Luiz, para que pudéssemos concitar e sensibilizar o Tribunal Superior Eleitoral da situação geográfica, obviamente atendendo aos pré-requisitos existentes.
E esse foi o teor da conversa que tivemos. Claro, houve muita reação a essa situação, porque é compreensível, não se tirar alguma coisa do município é como deixá-lo mutilado. E aí tentamos mostrar que essa não é uma decisão deste tribunal, que assim decidiu a seu bel prazer, que nós estamos seguindo uma normativa do Tribunal Superior Eleitoral. Parece-me que, por hora, os ânimos estão serenados. O Tribunal, por unanimidade, alterou a divisão da circunscrição eleitoral do Estado de Mato Grosso nos termos do voto do doutor relator. Processo 124.631, prestação de contas de partido político ou órgão de direção do PCO, eleições 2014, requerente partido da causa operária, parecer para que as contas sejam declaradas não prestadas e aplicada ao partido a sanção de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário. Relator é o doutor Flávio Alexandre Martins Bertin, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Cuida-se de procedimento instaurado pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, em face da inadimplência do Partido da Causa Operária, PCO-MT, no seu dever de prestar contas de campanha relativa a eleições gerais 2014. Considerando as inúmeras tentativas infrutíferas de notificação e expedição de edital de intimação, transcorrendo em autos o prazo legal para a apresentação da movimentação financeira realizada durante a campanha eleitoral, conforme certidão de folha 60. Em parecer, folhas 64 e 65 verso, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela declaração de contas não prestadas. É o relatório, senhora presidente. Douta Procuradoria. Senhora presidente, pela não prestação de contas. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. O caso é de declaração de contas não prestadas. Observo dos autos que a agremiação não apresentou a contabilidade de campanha relativa às eleições gerais 2014. Após diversas tentativas, foi expedido edital às folhas 58 e 60, sendo que o partido manteve-se inerte, deixando transcorrer em autos o prazo assinalado. A norma eleitoral constante da resolução na resolução TSE número 23406, 2014, em seu artigo 38, dispõe sobre a obrigatoriedade da prestação de contas de campanha. Eu coloco à disposição de Vossa Excelência referido artigo e referidos artigos que versam sobre o tema. E colaciono também, nesse sentido, já uma decisão desse tribunal, da lavra do relator Dr. Jones Gataz Dias, aonde também versa sobre esse tema. Assim, a inobservância do prazo de 4 de novembro para a apresentação das contas de campanha do pleito 2014, bem como daquele de 72 horas, que fora concedido para suprir a omissão do partido nos moldes do artigo acima transcrito, atrai o julgamento das contas como não prestadas. Com efeito, a omissão ora tratada impossibilita que esta justiça especializada proceda à aferição da movimentação de campanha do partido, o que constitui falta gravíssima, pois a prestação de contas de campanha eleitoral é um mecanismo de fiscalização e controle que possui a nobre finalidade de regular e emprestar transparência às campanhas eleitorais, possibilitando a explicitação de possíveis condutas abusivas do poder econômico em campanhas eleitorais. Com essas breves considerações, em consonância com o parecer técnico e ministerial, julgo não prestadas as contas do Partido da Causa Operária, com fulcro no artigo 38 da Resolução TSE 23406/2014 e artigo 30 da Lei 9.504/97, referente às eleições gerais 2014. Determina ainda a sanção de suspensão de novas cotas do fundo partidário pelo período de 12 meses, nos termos do artigo 58, inciso 2º da Resolução TSE 23406/2014. É como voto, senhora presidente. Algum voto divergente? Eu não sei, não voto, nem fico mais palpitando. Nesses casos, nós não costumávamos constar no corpo do voto por quantos meses essa cota partidária ficaria. O partido fica. Já está aí, então não observei, estou fazendo. Tá certo. Então, o tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas do Partido da Causa Operária nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial.
Processo 79943, prestação de contas de candidato, cargo deputado federal, Benedito Moraes de Alencastro, candidato. Parecer para que as contas sejam declaradas não prestadas, Dr. Flávio Bertin. Está com a palavra, é o relator. Obrigado, senhora presidente. Cuida-se procedimento instaurado pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria CCIA, visando a apresentação de prestação de contas de campanha do candidato a deputado estadual Benedito Moraes de Alencastro, referente às eleições gerais de 2014. O candidato não apresentou a sua prestação de contas de campanha e, mesmo notificado inúmeras vezes a fazê-la, manteve-se inerte, transcorrendo em hábitos o prazo legal para a apresentação da movimentação financeira realizada durante a campanha eleitoral Folhas 41. Estada a se manifestar, a adulta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, opinou pelo julgamento da contabilidade de campanha como não prestadas. É o relatório, senhora presidente. Ouça, doutor Procurador. Senhora presidente, mantém o parecer? Mantido, doutor Flávio. Prosseguindo o voto, é o caso de declaração de contas não prestadas. Compulsando os autos, verifica que o candidato não apresentou a prestação de contas final. Ocorre que a resolução do TSE 23.406 de 2014 disciplina em seu artigo 38, parágrafo 3º, que após o término do prazo para apresentação da prestação de contas final, o candidato será notificado e, para não ser omisso, terá as contas julgadas não prestadas, segundo os artigos aqui colacionados. Peço vênia para não lê-los, mas está à disposição de Vossas Excelências. Assim, a inobservância da regra estabelecida na legislação eleitoral, tendo o candidato se mantido inerte, as inúmeras tentativas de notificação para proceder à apresentação da prestação de contas, torna impossível qualquer análise de regularidade sobre sua contabilidade. Nesta linha, trago julgado desta Corte a relatoria do excelentíssimo doutor Agamenon Alcântara Moreno Júnior e está também à disposição de Vossas Excelências. Finalizando, com essas breves considerações, em consonância com o parecer ministerial, julgo não prestadas as contas do candidato Benedito Moraes de Alencastro, com fulcro no artigo 38, parágrafo 3º da resolução do TSE, referente às eleições gerais de 2014, devendo o setor competente proceder ao lançamento do respectivo Código de Atualização da Situação Eleitoral ASE no Cadastro Nacional de Eleitores. É como voto, senhora presidente. Consulto se há algum voto divergente do voto do eminente relator. Não havendo, estamos todos de acordo. O Tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas do candidato Benedito Moraes de Alencastro nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Julgamento da relatoria também do doutor Flávio Bertin, julgamento em bloco, né, a pedido do relator. 6 da pauta e o 7, este próximo é o 7, não é? 5 e o 6, desculpe. O 5 é o processo 12.0819, prestação de contas, candidato a deputado estadual, Luciana Silveira Pimenta. E o 6 da pauta, também prestação de contas, Elisandra Ettore de Queiroz. Ambos apareceram pela desaprovação das contas. E o relator é o Dr. Flávio Bertin, que está com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Inicialmente, eu gostaria de fazer um único esclarecimento com relação aos dois votos julgados em bloco, que, com relação, eu vou usar como voto condutor o voto da requerente Luciana Silveira Pimenta, e o que diverge exclusivamente o detalhe entre os dois votos é que, no da candidata Luciana Silveira Pimenta, não foi apresentado um extrato referente ao mês de outubro. Já no da candidata Elisandra Ettore de Queiroz, o extrato de outubro foi apresentado, porém sem valor legal, e era um extrato de uso interno, exclusivamente do banco, o que não teria condições de fazer as devidas aferições. Então, prosseguindo, relatório referente ao processo Luciana Silveira Pimenta. Cuida-se de prestação de contas de campanha da candidata a deputada estadual Luciana Silveira Pimenta, referente às eleições gerais de 2014. A candidata apresentou as prestações de contas parciais, folhas 3 e 6, e a prestação de contas finais, folhas 09 e 16. Regularmente estimada,
a candidata prestou esclarecimentos acerca das irregularidades apontadas no relatório preliminar. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria emitiu parecer técnico conclusivo, manifestando-se pela desaprovação das contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, manifesta-se pela desaprovação das contas ao relatório, senhora presidente. Ouça a douta Procuradoria. Senhora presidente, pela desaprovação em ambos os casos. Devolvo a palavra, doutor Flávio. Prosseguindo o voto. Compulsão dos autos, verifica-se que a candidata apresentou as prestações de contas parciais e final sem movimentação financeira, zeradas, fato que isoladamente não implica em sua desaprovação. Entretanto, não houve a devida apresentação dos extratos bancários correspondentes a todo o período de candidatura, de modo que não há como afirmar que, efetivamente, não houve movimentação financeira, folhas 41 e 42. Assim, distinto de julgados anteriores que tiveram suas prestações de contas aprovadas com ressalvas, ainda que apresentassem movimentações financeiras zeradas, tal entendimento não se aplica aos presentes autos, em razão da omissão na apresentação dos extratos bancários, compreendendo todo o período da campanha. Ocorre que somente foram apresentados os extratos referentes aos meses de julho, agosto e setembro, ficando omisso o mês de outubro. No caso do outro voto, o extrato apresentado referente ao mês de outubro, ele é um documento interno bancário apenas sem valor legal. Prosseguindo, o extrato, folhas 43, apresentado por ocasião da resposta ao relatório preliminar, embora no campo, abre aspas, situação, fecha aspas, conste, abre aspas, encerrada, barra liquidada, barra inativa, no mesmo documento, no campo, abre aspas, data de início, fecha aspas, consta 18/7/2014 e no campo, abre aspas, data fim, fecha aspas, 26/8/2014, logo, não substitui o do mês de outubro. Nesse sentido, é a determinação contida na Resolução 23.406 de 2014, em seu artigo 40, 2, a linha A, que a movimentação financeira ou ainda sua ausência deverá ser contemplada em todo o período, se não vejamos. Eu vou pedir vênia para não ler o referido artigo, mas chama atenção a parte negritada no item 2A, onde diz, contemplando todo o período da campanha vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira, diz o CAPT, ainda que a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros estimáveis em dinheiro, será composta. Essa é a obrigatoriedade, o que não faz valia na prestação da candidata. Seguindo, assim a inobservância da regra estabelecida na legislação eleitoral impede que essa justiça especializada verifique e comprove a transparência e lisura da contabilidade. Trago aqui um julgado desta corte, da lavra do eminente relator, Dr. Pedro Francisco da Silva, que trata do tema, e também uma outra do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, da relatoria do Dr. Sérgio Mendonça de Araújo. Finalizando, com essas breves considerações, em consonância com o parecer ministerial, voto pela desaprovação das contas da candidata Luciana Silveira Pimenta, com fulcro no artigo 54.3 da Resolução TSE 23.406 de 2014, referente às eleições gerais de 2014. É como voto, senhora presidente. Em ambos, né? Em ambos, desculpe. Em ambos os processos. Há algum voto divergente? Gostaria de um esclarecimento do Pois relator, porque eu fiquei um pouco, uma certa dúvida em relação a esse extrato de outubro. Pelo que eu entendi, ele está inserido as folhas 16 dos autos. É possível? Os autos estão aqui para eu poder examinar? Eu acredito que os autos estejam, sim. O que eu queria ponderar é o seguinte, se de alguma, ainda que haja essa observação do banco para uso interno do banco sem valor legal, ainda que haja essa, se de alguma forma nós pudermos concluir que não houve movimentação, eu acho que seria o caso de de aprovação. No segundo voto, né, doutor Ricardo? Esse não o que eu li. Isso, exato, não o que eu li. segundo voto. Deixa-me abrir aqui também. Como está sendo julgado em bloco, eu claro, acho que né? Perfeito. Só um minutinho, por favor. Mas aí seria interessante se o extrato diz respeito ao mês de agosto, onde tem a mencionada lá, que ele colocou entre aspas, ou se sendo do mês de outubro, é só do mês de outubro? Pelo que eu entendi, os extratos dos meses de
julho, agosto, setembro foram entregues. Isto. Zerados. Agora, outubro, o extrato foi apresentado, mas com uma tarja no caso, que era para uso interno. Nesse caso, especificamente, que trata-se do voto referente a Elisandra Ettore de Queiroz. Isso. Tá? O que ocorreu nesse caso? Foram apresentados os extratos, deixe-me localizar aqui, foram apresentados o extrato de folhas 16, tá? Foi apresentado zerado. E no mês de outubro, esse extrato, ele é um extrato que não tem comprovação. Para questões internas de auditoria aqui do Tribunal Eleitoral, a CCIA vem adotando, e os julgados também deste tribunal vem tomando como regra de que esses documentos apresentados sem validade legal, ele não tem o condão de trazer e comprovar essas questões. Porque eu entendo, doutor Ricardo, que é o seguinte: se eu for aceitar documentos que não têm o cunho legal para dentro da prestação de contas, eu estaria aí a aceitar qualquer documento que fosse apresentado. Então, eu tomei como base esta questão da falta desse documento, trazendo inclusive um julgado que eu peço aqui dessa corte, da lavra do Dr. Pedro Francisco, aonde diz aqui, o extrato, a parte negritada apenas, o extrato da conta bancária específica é documento obrigatório a acompanhar a prestação de contas do candidato. Ora, o extrato que foi apresentado, ele não tem cunho legal para ser analisado. Consequentemente, a CCIA, não levando isso em consideração, não conseguiu aferir as contas da referida candidata. Eu entendi a questão, só que assim, o que seria um extrato com cunho legal? Aquele assinado por um gerente? Ou... Tem o número da conta, o senhor está verificando aí? Eu não consigo achar o documento aqui no o número da conta, por favor. Né? Se puder... Porque... Isso é uma coisa que você examinar. A primeira via e a segunda via carbonada, né? Uhum. Então você vai tirar a fotocópia e fica preto, né? Porque eu vejo assim, se de alguma forma, ainda que seja um extrato emitido por internet, por exemplo, não é um documento legal, mas é um documento. Se pudesse ser aferido, por isso que eu queria ver o documento. Porque se é para uso interno do banco, eu dou mais veracidade ainda a esse documento. O documento, doutor Ricardo, eu vou lhe fornecer. O documento, inclusive, ele está em branco, tá? Ele não vem em movimentação nenhuma. E o extrato apresentado, ele vem aqui para uso interno do banco sem valor legal. Mas todos os dados. Agora, não há lançamentos nesse extrato. Então, não tem como através desse... Não tem lançamento e não diz se foi zerado ou não. Não dá para perceber se há movimentação? Então, aqui diz que não os valores levados, saldo atual, juros e OF, todos estão zerados. Você entendeu? Todos estão zerados aqui. Por favor, puder mostrar. Nesse caso aqui, senhor presidente, eu vou pedir todas as vênias ao relator, mas eu vou aprovar as contas, porque me parece um documento que até prova em contrário é extremamente legítimo. Ele está aqui, não há lançamentos, saldo atual zero. Tem o nome do candidato, o número da conta. Tem a eleição 2014, Elisandra. Ou seja, me parece um documento plenamente aceitável. Não há porquê eu entender que esse documento não possa ser digno de fé. Mas ele mesmo se refere a não ter valor legal, né? É que o banco, falta de conhecimento. O banco, ele coloca assim, para uso interno do banco sem valor legal. Mas eu perguntaria, qual é o extrato com valor legal? Se esse é de uso interno, eu dou mais fé a ele ainda. Mais fé a ele. Por quê? Porque ele é de uso interno, ou seja, é aquilo que é mais verdadeiro ainda, entendeu? Então, me parece, eu estou convencido até agora por examinar o documento, de que o documento deixa muito claro aqui que não há lançamentos no mês de outubro. Eu, com todo respeito à divergência levantada pelo Dr. Ricardo, ocorre que esse tribunal vem reiteradamente não aceitando esse tipo de extrato.
eu respeito, óbvio, você entendeu? Agora, nós não temos como aferir, tá? Se pode ter havido movimentação posterior ou não, se a movimentação é zerada ou não. Eu não tenho como fechar não, a CCIA. E em análise da minha relatoria, não tem como nós afirmarmos o que aconteceu depois, porque abriu-se uma lacuna nessa questão. Você entendeu? Em razão disso que nós estaríamos, óbvio, e aí isso não teria problema nenhum, mudando o que vem essa corte já regularmente já se manifestando. Senhor presidente, sinceramente, eu até aceitaria a sugestão, mas me parece muito claro o documento. Eu me sinto apto a votar agora e digo mais, até estou verificando aqui que é uma candidata que nos meses de julho, agosto e setembro as contas foram, o extrato de campanha está comprovado nos autos, está zerado e assim, me parece que eventualmente pode ser até uma daquelas hipóteses de candidata que foi utilizado até para que atinja o número necessário de mulheres na campanha eleitoral. Então eu realmente estou convencido, eu examinei o documento e é típico o documento emitido pelo banco, realmente aquele extrato interno do banco. Eu estou convencido que esse documento, não há por que eu não dar fé a ele, e eu vou pedir todas as vênias ao relator, mas eu vou aprovar as contas de Elisandra Ettore de Queiroz, porque entendo que no conjunto da prestação de contas eu me convenci de que ela foi zerada mesmo, que não houve movimentação financeira. É como voto, senhor presidente. Mais alguma manifestação a respeito dos dois? Já que ele abriu, nós vamos ter que recolher voto. Quem vota depois dele? Não, há apenas duas situações. A situação trazida pelo nobre relator e a divergência inaugurada pelo Dr. Ricardo. Eu consulto se há alguma manifestação no sentido de acompanhar o doutor relator ou vai seguir a divergência. Doutor Pedro Francisco? Isso. Pois é. O eminente doutor Flávio citou um acórdão aqui da minha relatoria, mas lendo a primeira parte, antes da parte que está grifada, eu fiquei com a impressão de que esse seria um caso em que não houve abertura da conta, porque diz assim, a abertura da conta bancária específica é obrigação legal imposta ao candidato. Então eu fiquei com a impressão de que não veio o extrato nesse julgado porque não havia conta. Então eu quero fazer uma análise melhor. Sim. Na verdade, doutor Pedro, como eu usei como base o voto da senhora Luciana Silveira Pimenta, neste caso especificamente da Luciana Silveira Pimenta, talvez fosse o caso apenas, desembargadora, de abrir então os dois votos, de não deixar de ser votado em bloco, porque no caso da Luciana Pimenta, ela não entregou o referente ao mês de outubro. Então ela entregou só a data de início 18/7/2014 e também como data fim 26/8/2014. Consequentemente, não contemplou o mês de outubro. Ok? Foi por isso que eu fiz um esclarecimento inicialmente do voto em bloco, da divergência entre as duas prestações de conta. Neste aqui, com relação ao segundo, que abriu a divergência, o doutor Ricardo, e eu entendo que a divergência, doutor Ricardo, acho que deva ser, então, só com relação a esse segundo processo. Só com relação ao segundo. Ao segundo processo. Onde o doutor Ricardo entende que a apresentação, mesmo sem valor legal, com impresso no extrato de valor legal, ele teria aí, digamos, seria um documento hábil para poder aprovar as contas da candidata. Então, eu estaria no processo de Luciana Silveira Pimenta desaprovando em função de falta de um extrato, que é o extrato de outubro. Isso aí é a unanimidade. Ok? E com relação ao outro, eu voltei desaprovando também por entender que o documento não era hábil e parece que o doutor Ricardo abriu a divergência aprovando as contas do candidato. Então, vamos separar os dois processos. Isso, quanto ao processo pautado número 5, que é o da Luciana Silveira, não há divergência. Não. Então, neste proclama o resultado, o tribunal por unanimidade desaprovou as contas da
da requerente em harmonia com o voto do relator e em harmonia com o parecer ministerial. E o pautado na número 6, que é o processo 78559, após o voto do doutor relator, pela desaprovação das contas, seguindo o parecer ministerial, a inaugurada divergência pelo doutor Ricardo. Por hora, o desembargador Luiz Ferreira terá que... Eu vou aguardar a vista. Nós vamos aguardar. Mas Vossa Excelência está após a vista do doutor Pedro. Por hora, Vossa Excelência acompanha o doutor Ricardo, que poderá, Vossa Excelência, alterar o seu voto na próxima sessão. Eu não poderia quebrar e esperar o voto, como faziam lá no TJ? Uma forma de vista antecipada. Pois, muito bem. O desembargador Luiz Ferreira já aguarda antecipadamente o pedido de vista do terceiro vogal do doutor Pedro Francisco. Doutora Ana Cristina? Aguardo o pedido de vista. Aguardo. Doutor Lídio? Também aguardo. Portanto, o tribunal, adiada a conclusão do julgamento, faz o pedido de vista formulado pelo terceiro vogal após o relator ter desaprovado as contas e o primeiro vogal aprovado com ressalvas. Processo 7 da pauta, 86268, prestação de contas, cargo deputado federal, Royles Magalhães Pereira da Silva. Parecer pela desaprovação, doutor Flávio Bertinho, relator, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Cuida-se de prestação de contas de campanha do candidato a deputado estadual Royles Magalhães Pereira da Silva, referente às eleições gerais de 2014. O candidato apresentou as prestações de contas parciais, folhas 3 e 6, e a prestação de contas finais 9 a 29. Intimado para manifestar-se acerca das irregularidades apontadas no relatório preliminar, o candidato requereu dilação do prazo pelo período de 30 dias. Todavia, o pedido foi deferido parcialmente, sendo concedido 3 dias, folhas 46. Mesmo com a concessão da dilação, o candidato quedou-se inerte. A CCIA emitiu parecer técnico conclusivo em que ratificou as irregularidades encontradas nas prestações de contas e manifestou-se pela desaprovação das contas, folhas 50 a 50 verso, por persistirem as seguintes irregularidades. Eu junto aqui 2 quadros, sendo que no primeiro refere-se às omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral. No segundo quadro, não foram apresentados esclarecimentos e comprovação quanto aos cheques devolvidos. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer de folha 53 e 54, manifesta-se pela desaprovação das contas. É o relatório, senhora presidente. Ouça, doutor Procuradoria. Senhora presidente, pela desaprovação das contas. Devolvo a palavra, doutor. Prosseguindo o voto, é o caso de desaprovação das contas. O candidato apresentou a prestação de contas final sem movimentação financeira, conforme se pode observar no demonstrativo de receitas e despesas, folhas 16, e, contraditoriamente, extrato bancário, folhas 26 e 29, apontando a emissão de cheques sem fundos. Emissão de cheques. Assim, as irregularidades verificadas na contabilidade em exame são graves e impedem que essa justiça especializada proceda à efetiva análise da sua regularidade e transparência. Com efeito, o silêncio do candidato quanto às irregularidades apontadas no relatório técnico persiste e só complica a sua situação, se não vejamos. Eu novamente junto aqui os 2 quadros, no primeiro que trata das omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral. E o segundo quadro, não foram apresentados esclarecimentos e comprovação quanto aos cheques devolvidos, folhas 28, e estão a eles aqui relacionados. Como já mencionado, o candidato apresentou contas sem movimentação financeira. Entretanto, o extrato por ele apresentado demonstra ainda que tenham sido devolvidos, somados ao fato de que no banco de dados dessa justiça especializada consta a realização de despesas em sua campanha, o que impõe a sua desaprovação. Nesse sentido, é o entendimento que se extrai do artigo 54 da resolução do TSE 23.400 de 2014, a qual colaciono aqui, peço vênia para ler apenas a parte em negrito, aonde diz que pela desaprovação, quando constatados falhas que comprometam a sua regularidade.
Assim, a inobservância da regra estabelecida na legislação eleitoral impede que essa justiça especializada verifique e comprove a transparência e lisura da contabilidade. Nessa linha, trago julgado desta Corte, da lavra do relator desembargador José Ferreira Leite, que a parte negritada assim diz: não apresentação de prestação de contas retificadora, cheques devolvidos sem provisão de fundos, persistindo falhas que comprometem a transparência, a confiabilidade e a legitimidade das contas apresentadas, a sua desaprovação é medida que se impõe. Julgo junto uma outra da relatoria do Dr. Pedro Francisco, aonde a parte negritada também diz o seguinte: a persistência de irregularidade no processo de prestação de contas, que macula a sua rigidez e impede a regular apreciação pela Justiça Eleitoral, impõe a desaprovação das mesmas. Prosseguindo e finalizando com essas breves considerações, em conformidade com a manifestação da área técnica deste sodalício e com o parecer ministerial, voto pela desaprovação das contas de Roules Magalhães Pereira da Silva, do candidato ao cargo de deputado federal, eleições gerais de 2014. É como voto, senhora presidente. Eu consulto se há alguma divergência ao voto do eminente relator. Todos de acordo, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato Roules Magalhães Pereira da Silva nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Deixo a palavra aberta, não havendo mais nenhum processo. Pois não. Eu queria fazer uma intervenção no voto administrativo que eu proferi antes. Pois não. Embora tenha constado o acórdão, fui alertado pela secretaria que devo me referir à resolução, conforme manda o artigo 55, parágrafo. Então, peço autorização para alterar essa parte, em vez de acórdão, resolução. E também me lembrei, depois que Vossa Excelência se referiu à situação topográfica, que o deputado pediu que se nós pudéssemos inserir uma linha ou duas sobre isso, que, segundo ele, facilitaria sua demanda lá junto ao TSE. Eu também vou pedir autorização para acrescentar um parágrafo, porque eu reconheço a dificuldade de locomoção e tal, né? De sorte a ele grifar em vermelho e dizer a dificuldade e tal. Era isso que eu queria. A autorização, e essa questão foi de fato abordada e houve esse pedido, né, do deputado, e o comprometimento nosso de trazermos ao pleno para solicitar aprovação ou não, mostrando a situação geográfica, como já dito, da região, que forma mais ou menos um vértice e isso dificulta sobremaneira a locomoção do juiz e quejandos. Do povo não, porque o judiciário é que vai lá, né? Mas o juiz, para eles, que segundo ele, vai ser o mote do pedido. Bom, nada mais havendo a ser tratado, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.